Leitura do capítulo 48 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhora. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Amantíssimo Senhor Jesus, aqui reunidos em nome de Deus e em Teu nome, desejamos agradecer-Te pelo dia que nos concedeste. E também por esta oportunidade de encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Senhor Jesus, abençoa o esforço que realizamos para a aquisição de novos valores para a nossa vida. Valores que possam nos nortear todos os dias, em todas as situações, para a execução correta de nossos deveres, frente à nossa própria consciência. Permite, Mestre, que os bons espíritos conosco estejam a nos envolver em vibrações de paz e saúde, e a inspirar-nos os bons pensamentos,
facilitando, se possível, para nós o entendimento dos estudos que se farão nesta noite. Mestre amado, te rogamos a tua paz para toda a humanidade. A única paz suficientemente intensa e profunda para apaziguar as dores, as mágoas, as revoltas, espalhadas nos corações por toda a parte. Por fim, Mestre, desejamos falar-te da nossa gratidão imensa por tudo que tens feito para nós. Por todo o bem que de ti emana em nosso favor, pelos cuidados dedicados a todos nós, pelo amor que nos ofereces, sem condições. Muito obrigado, Jesus Cristo. Recebe de nossa parte o nosso carinho, o nosso amor e os nossos louvores, agora e para sempre. Que assim seja. Bom, dando continuidade ao capítulo do livro Memórias de um Suicida, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, nós vamos iniciar nesta noite a partir do tópico que diz respeito àquele momento de despedidas, depois de 2 meses permanecendo na crosta da terra, naquele acampamento estabelecido no meio de um bosque, no meio da natureza, para a permanência daquele grupo de espíritas suicidas que saíam dali para participar das reuniões mediúnicas, em que aqueles em condições piores seriam mais diretamente atendidos, mas também para assistir às reuniões doutrinárias nos centros espíritas e, por fim, também para participar de excursões junto de mentores, guias espirituais e de irmãos espíritas encarnados que se encontravam em estado de emancipação da alma em tarefas de auxílio a outros encarnados em condições diversas, como nós vimos na semana passada. Então, findados estes 2 meses de permanência na crosta terráquea, era momento de todo aquele grupo de espíritos suicidas retornar para a colônia Maria de Nazaré. Então nós vamos ver agora como que o autor descreve aquelas despedidas em relação àqueles amigos novos que tinham feito, né, os discípulos de Allan Kardec, aqueles amigos espíritas encarnados. Vamos também verificar a respeito do aspecto como eram percebidos aqueles amigos encarnados, desdobrados do corpo físico, nos acampamentos, quando eles iam visitar aqueles suicidas nos acampamentos, como estes suicidas viam aqueles amigos encarnados em estado de emancipação da alma, quais as condições de aparência com que eles os viam. Depois também vamos verificar quais foram as promessas trocadas entre eles, os suicidas desencarnados,
e aqueles espíritas encarnados, e também sobre o que o autor Camilo mencionou a respeito das manifestações daqueles novos amigos encarnados, espíritas, com relação a eles, os desencarnados, após o seu retorno à colônia Maria de Nazaré. O que está na sequência daquela questão do acampamento, das atividades que eles realizavam com os espíritas encarnados em estado de desdobramento. Ele diz assim que realmente aquelas despedidas foram cheias de grande e boa comoção, que eles se abraçaram efusivamente e que havia uma grande alegria pela realização de novas e tão sinceras, profundas amizades. Menciona também que naquelas despedidas, todo aquele vigor energético daqueles amigos espíritas encarnados foi transferido também para eles. Eles ficaram muito revigorados com esse intercâmbio também de fluidos, de energias, de boas energias com aqueles irmãos, né? Com as energias fraternas, de carinho, de amor sincero. E o detalhe que ele descreve a respeito de como os suicidas desencarnados percebiam e enxergavam aqueles encarnados, ele descreve neste trecho em que ele diz o seguinte: conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, em todas aquelas visitas no estado de emancipação da alma, era bem certo que os enxergávamos realmente como homens e mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Porque nós lembramos que aqueles amigos espíritas eram os participantes das reuniões mediúnicas e também das reuniões doutrinárias. Então, aqueles suicidas, frequentando aquelas reuniões, tinham tido a oportunidade de ver aquelas mesmas pessoas em estado de vigília, ou seja, acordadas, e com os seus corpos físicos, se movimentando com os seus corpos físicos. Então, com aquela forma física definida, masculina ou feminina, com aqueles traços físicos bem característicos. Ele diz aqui, então, que quando eles estavam deslocados dos seus corpos físicos, em emancipação da alma, visitando-os naqueles acampamentos, os suicidas os viam com aquelas mesmas características e não conseguiam distinguir nenhuma diferença, pelo menos para as percepções deles, dos suicidas, nenhuma diferença considerável entre a aparência daquelas pessoas usando o corpo físico, ou seja, a aparência do corpo físico, e a aparência do corpo espiritual ou perispírito. Ele diz que não havia nenhuma característica tão assim distinta que os impressionasse, que os chamasse a atenção. Para eles era praticamente o mesmo corpo. Eles não conseguiam distinguir muito bem nada de tanta diferença do corpo físico para o corpo espiritual. Também poderíamos conceber, não conseguiriam distinguir também muita diferença entre o corpo espiritual daqueles encarnados e os seus próprios corpos espirituais. Pelo menos em questões de estruturas, né? Certamente viam os corpos daqueles irmãos espíritas com certas irradiações maiores, que eles ainda não tinham tal estado de desequilíbrio ainda em que permaneciam, mas o aspecto geral era praticamente idêntico. Nós lembramos que quando os encarnados estão no mundo espiritual, normalmente uma das características que realmente distingue-os dos desencarnados é exatamente a presença de um fio, ou seja, de um cordão fluídico que os desencarnados identificam como sendo o cordão que liga ao corpo físico. Dentro dos estudos ou da filosofia do Oriente, as filosofias esotéricas, eles chamam muitas vezes de cordão de prata, pelas características de radiação.
da coloração, é o cordão fluídico, né, que abastece, que vincula o perispírito ao corpo físico mais detidamente, mais intensamente. Faz a permuta de fluidos mais densos, de fluido vital. E então os desencarnados que conseguem identificar este cordão fluídico, este fio que sai normalmente da cabeça, sabem que aquele espírito que possui este cordão fluídico é um encarnado. Fora disso, as características são muito semelhantes. Provavelmente os benfeitores, os espíritos com uma certa já evolução, conseguem distinguir outras características mais facilmente, devido à amplitude muito maior da visão psíquica, né, da visão espiritual deles. Mas, de modo geral, para espíritos medianos ou talvez inferiores, não há tanta diferença, não há como perceber muita diferença entre os corpos de uns e de outros. Daí ele diz também que, a respeito daquelas promessas, que eles estavam tão, os desencarnados suicidas, tão agradecidos, tão gratos, tão felizes e comovidos por aquela dedicação enorme, completamente desinteressada dos irmãos espíritas encarnados, que eles fizeram realmente promessas de, assim que eles tivessem alguma condição, de sempre estarem visitando os encarnados, aqueles espíritas encarnados. E também, sempre que pudessem, se tivessem alguma condição, auxiliá-los naquilo que eles pudessem. Nós verificamos na nota de rodapé da médium, Dona Ivone, que ela mencionou que ela fez muitos amigos que tinham sido suicidas e também amigos que eram obsessores e acabaram desistindo do processo de vingança espiritual, ou mesmo que não tinham ainda desistido do processo de vingança espiritual, tinham um problema com aquela outra pessoa encarnada que os tinha prejudicado no passado, mas acabaram ficando muito amigos da Dona Ivone. E ela menciona naquela nota de rodapé que no momento de grande dor moral e grande prova e expiação que ela vivia na sua última reencarnação, ela em determinado dia viu aquela comitiva, uma pequena falange de espíritos, suicidas, que tinham sido suicidas, ex-obsessores, e que tinham ficado muito amigos dela. E vieram conversar, sabendo da sua dificuldade, da dor moral que ela estava enfrentando. Eles colocaram à disposição perguntando o que eles poderiam fazer por ela, para tentar ajudá-la a tentar resolver o problema. Como ela disse que não havia nada a se fazer porque era uma expiação, uma prova que ela tinha de enfrentar por causa dos erros do passado, e que ela tinha de se submeter à lei e enfrentar com coragem. Então eles disseram, bom, já que a gente não pode fazer nada, é irremediável, então a gente vai ficar com você, e a gente vai chorar junto com você. E ela disse, e enquanto eu chorava, eles choravam juntos ao meu lado. E passaram a frequentar, me visitar constantemente para ver como eu estava, para apenas me fazer companhia nas horas de solidão. Então, aí a gente vê realmente que eles são muito dedicados. E o que nós tínhamos comentado também na semana passada, que uma colocação que a gente às vezes vê no movimento espírita, por falta de conhecimento da própria doutrina, não devemos fazer prece pelos obsessores em casa ou em outro lugar, a não ser no centro espírita. Não devemos fazer prece pelos suicidas, a não ser no centro espírita, para não atraí-los, porque eles podem nos prejudicar, enfim. O contrário. São pessoas que sofrem. Mas são pessoas comuns, normais, que tiveram seus momentos de desequilíbrio. E se nós fazermos as preces em qualquer lugar, inclusive em casa, por eles, sinceramente, oferecendo-lhes bons pensamentos, boas vibrações, pedindo a Deus e a Jesus por eles, eles vão, de uma forma geral, ficar tão gratos que podem se tornar também nossos amigos. E se puderem fazer para nos ajudar nos nossos momentos de dificuldades, farão. Então, nós precisamos eliminar essas crendices do movimento espírita que não encontram nenhum respaldo na doutrina espírita,
para que a gente compreenda melhor a mensagem do Espiritismo, a mensagem do Evangelho de Jesus. Nunca nos esquecermos que o Espiritismo é fé raciocinada. Então, toda vez que nos chegam informações como esta, por exemplo, raciocinemos. E procuremos as fontes doutrinárias do Espiritismo para verificar realmente se as informações não são estapafúrdias, se não são completamente desprovidas de embasamento doutrinário, porque grande parte das informações que tem corrido nas redes sociais, no movimento espírita de um modo geral, infelizmente até dentro das próprias casas espíritas, muitas informações são completamente contrárias à própria doutrina espírita. Então ele dizia que visitas frequentes, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos havia honrado, assim que nos víssemos para tanto capacitados. E de outra parte, os espíritas encarnados prometeram continuar interessando-se pelo drama que aprisionava aqueles suicidas, quer orando a clemência divina em favor deles, ou transmitindo-lhes suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que as suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessas que intensamente nos desvaneceu. E eles disseram, Camilo confirma que depois que retornaram à colônia Maria de Nazaré, frequentemente aqueles aparelhos, aqueles telões, eram ativados e eles verificavam que eram aqueles amigos encarnados espíritas orando por eles, enviando bons pensamentos de saudade, de carinho, pedindo a Deus em favor deles para que eles tivessem mais rapidamente a reabilitação completa. Então, frequentemente, os aparelhos eram ativados por ação mental destes irmãos espíritas encarnados, que se recordavam daqueles novos amigos suicidas que pediam, oravam por eles. Tudo bem até aqui? Bom, depois que eles retornaram à colônia Maria de Nazaré, Camilo apresenta uma conclusão sobre a conclusão dele e dos outros companheiros também, sobre as experiências que viveram junto àqueles novos amigos, os discípulos de Allan Kardec, ou seja, os espíritas. Vocês se lembram qual foi esta conclusão? E por desenvolver, estimular essa bondade, a doutrina não está longe de ser a verdade celeste. Exatamente. Porque a grande diferença que Camilo nota, recordando que ele era católico, e entre os amigos dele, havia outros também católicos. Havia aqueles que eram ateus, mas havia outros também católicos, inclusive ferrenhos católicos. Ferrenhos no sentido de estarem vinculados, pelo menos formalmente. Um deles, inclusive, se gabava e achava que ele teria privilégios por fazer parte, inclusive, de dos departamentos da igreja, tinha certo título dentro da igreja. Mas a conclusão era que aquelas doutrinas outras, embora fossem todas muito respeitáveis, o que ele verificava é que, em grande parte das vezes, aqueles rituais, aquela formalidade dos ritos, das cerimônias, dos dogmas fechados, tudo isso tinha engessado a religião, de maneira que os adeptos se sentiam completamente desobrigados de um esforço de autotransformação moral, uma vez que consideravam que bastava que eles cumprissem com aquelas obrigações formais: ir à igreja, confessar, fazer penitências, jejuar. Então, cumprindo todos aqueles aspectos exteriores formais da ritualística dos dogmas daquelas religiões, eles estariam bem. Era o suficiente. E, no entanto,
Camilo e seus amigos suicidas se deram conta que esta realidade era muito, não se aplicava àqueles que estavam vinculados à doutrina do iniciado Allan Kardec, como ele descreve o iniciado Allan Kardec. Que os espíritas tinham algo realmente diferente. Qual era essa diferença? Primeiro, eles estudavam a mensagem de Jesus em espírito e verdade. Não se apegavam à letra, porque a letra mata, segundo o apóstolo Paulo. Eles se apegavam ao espírito da mensagem, à essência real da mensagem. Estudavam, buscavam estudar e compreender o espírito da mensagem, a sua essência, o verdadeiro ensinamento por detrás das parábolas, das alegorias, e se fixavam nesta essência. E esta essência falava a respeito do amor nas suas múltiplas manifestações, falava a respeito, portanto, do exercício da caridade, falava a respeito da autotransformação moral para eliminarmos as nossas imperfeições morais e adquirirmos virtudes, valores morais, mas não apenas o conceito da virtude, do valor moral, senão a vivência, sobretudo a vivência deste valor moral, dessa virtude. Kardec tem a oportunidade de afirmar o seguinte: toda religião que não logra transformar os seus adeptos para melhor, fracassa no seu objetivo essencial. A religião deve servir para ajudar os indivíduos, encaminhar os indivíduos à autotransformação moral, ao autoconhecimento e à autotransformação moral. Se ela não consegue fazer isso, ela fracassou. Agora, o Espiritismo tem como proposta muito clara o autoconhecimento. Tanto é que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como podemos já nos melhorar desde esta existência física, desta reencarnação, nos preparando para a vida futura, para a vida espiritual, garantindo uma posição no mundo espiritual melhor. E a resposta, o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, referindo-se à frase que Sócrates leu no santuário de Delfos e que utilizava muito com os seus discípulos. E Santo Agostinho, na sequência, nos ensina um exercício que deveríamos fazer, segundo ele, diariamente, de autoconhecimento para a nossa autotransformação moral. Então isso é muito claro, é um dos ensinamentos básicos da doutrina espírita. O autoconhecimento e a autotransformação moral, seguindo ao autoconhecimento. Então, se tem como base essencial isto, o espírita que não se empenha nisso, aliás, Allan Kardec define o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão com base nesta proposta, o autoconhecimento e a autotransformação moral, que deve ser realizado este trabalho diariamente. E ele diz, aquele que não faz isso diariamente não pode ser considerado um verdadeiro espírita ou um bom espírita. Não é. Então, aí está a grande diferença notada por Camilo. Não é que em outras religiões não haja pessoas que realmente sejam muito devotadas ao bem, extremamente caridosas, iluminadas mesmo. Há. Mas são, na verdade, pessoas que se constituíram almas mais avançadas desde outras reencarnações. Porque o formato, a formatação dessas religiões, ao longo do tempo, se tornou muito mais material do que espiritual. As pessoas estão tão preocupadas em cumprir as formalidades exteriores da religião que esquecem do essencial, ou acreditam que aquilo que deveria ser o principal não é tão importante. Se eu cumprir com aquelas regras formais exteriores, eu já cumpri com a minha obrigação espiritual religiosa. Eu já fui esta semana à missa, já cumpri com a minha obrigação.
mas o que aprendeu no sermão do padre ou do pastor, se for um culto em alguma igreja protestante, neopentecostal, enfim, o que aprendeu dali do evangelho no culto, na missa? Que reflexões fez a partir daquele aprendizado adquirido? O que identificou de incorreto na própria conduta, no próprio pensamento, no modo de pensar, que discrepa daquelas reflexões feitas a partir do aprendizado adquirido com o sermão do padre ou do pastor? E quais os esforços que está realizando para eliminar aquela discrepância do modo de pensar e de agir em relação ao sermão que prega a verdade, que prega o Evangelho de Jesus? Toda essa parte, na maior parte das vezes, é desprezada. Então aí fica também um grande alerta para o movimento espírita, porque estamos, aos poucos, falamos do movimento, não do espiritismo, que tem bases sólidas, inamovíveis. Está aí a codificação espírita e obras subsidiárias de qualidade. Não todas as obras ditas espíritas são boas. Há muitas obras ditas espíritas vendidas nas livrarias como espíritas, mas que até mesmo em distribuidoras ditas espíritas, mas que não são espíritas. Pode ser até mesmo uma obra mediúnica, mas não necessariamente espírita, não necessariamente de qualidade. Então é preferível ficarmos com as obras de Allan Kardec e alguns clássicos do espiritismo, que muitas vezes nem são mais estes livros republicados, não há novas edições desses livros, porque segundo as editoras, não são livros que vendem e dão prejuízo. Mas são livros de alta qualidade, então de razão de um interesse financeiro, até certo ponto compreendemos esta preocupação financeira, porque afinal de contas tudo necessita nas atividades da terra, ou muita coisa necessita, pelo menos as questões comerciais, de movimentação financeira para que os comércios, as empresas possam funcionar. Então, se não há lucro, realmente inviabiliza esta falta de lucro ou este prejuízo a manutenção das atividades de uma empresa, incluindo uma editora espírita. Mas nós deveríamos ter um empenho maior destes grupos editoriais ou federativos para que se desse maior destaque a estas obras verdadeiramente boas, clássicos do Espiritismo, como obras de Gustave Gelée, obras de Camille Flammarion, obras de Alexander Aksakov, obras de Gabriel Delanne e outras tantas, para que o grande público espírita pelo menos tivesse conhecimento da existência delas e as casas espíritas as divulgassem, estimulando o público espírita ou interessado no espiritismo, simpatizante do espiritismo, a buscá-las, a lê-las, a analisá-las. Porque nós temos tido um grande empenho em divulgação de obras, que honestamente, muitas delas apresentam incongruências com a doutrina espírita, mesmo com rótulo de espírita, ou mesmo que não estejam realmente com incongruências em relação à doutrina espírita, honestamente, quando as lemos, notamos que são obras de baixa qualidade. Não trazem nenhuma novidade, nenhuma análise nova, diferente, que possa enriquecer, digamos, a literatura espírita, e em realidade, as informações ou as análises que são ali apresentadas, além de não serem nada de novo, são em qualidade muitíssimo inferior, e algumas vezes muito ruim mesmo, em relação àqueles clássicos do Espiritismo.
Então, qual a finalidade de se publicarem obras assim? Apenas para dizer que é um grande lançamento e vender, porque é um grande lançamento? Então, são reflexões que devemos fazer, e falamos isso porque no movimento espírita, não na doutrina espírita, não no espiritismo, no movimento espírita, nas atividades de várias casas espíritas, nas atividades dos companheiros espíritas, não todos, mas muitos, já não conseguimos enxergar esta conclusão a que chegou Camilo e os seus irmãos, amigos, companheiros suicidas. Porque o que ele diz aqui claramente é que a grande distinção que ele notou e os outros notaram dos indivíduos de outras religiões, falando de maneira geral, excluindo, portanto, exceções, pessoas notáveis em todas as religiões, ou segmentos filosóficos, ou mesmo sem religião, é que os espíritas tinham uma grande distinção em relação aos outros grupos religiosos, essa característica de buscar a essência da mensagem do Evangelho, refletir sobre ela e buscar vivê-la, cada um com as suas limitações. Claro que cada um está num nível diferente evolutivo, e a evolução não dá saltos, mas todos eles profundamente empenhados no compromisso do autoconhecimento e da autotransformação moral. Realmente o Espiritismo estava a cumprir a função de toda a verdadeira religião, transformar moralmente os seres humanos adeptos de cada uma dessas religiões. Os adeptos do Espiritismo estavam realmente se transformando na questão moral e também intelectual. Essa era a grande diferença. Então, quando ele via que não era apenas um discurso demagogo, não era apenas um discurso falacioso, que aquilo que eles ensinavam, pregavam, compartilhavam de ensinamentos, eles procuravam, novamente dentro da limitação de cada um, mas eles procuravam aplicar nas suas vidas, com todas as dificuldades inerentes ainda do estágio evolutivo de cada um. Ele disse, isto sim tem a ver com a verdade. Isto sim certamente corresponde à grande verdade de Deus. Está mais próximo da verdade de Deus de qualquer outra filosofia ou religião da Terra. Porque nós vemos que não é um caso isolado. É o grupo denominado espírita, ou seja, as pessoas que buscam estudar o Espiritismo e se vinculam ao Espiritismo, que estão realmente empenhadas neste esforço e se transformando à clara vista nossa, que são capazes, mesmo ainda sendo espíritos imperfeitos, de se aproximar dos seres mais abomináveis, que são os suicidas. Ora, se aqueles espíritas se aproximavam deles, os suicidas, os seres mais abomináveis, com todos aqueles riscos, os espíritos mais atormentados e desequilibrados, que ofereciam risco às comunidades encarnadas, por isso eram isolados, que eram, digamos, entre aspas, grandes leprosos espirituais, se os espíritas tinham esse desprendimento de se aproximar deles com tanto carinho, com tanta fraternidade, e mesmo depois do retorno deles à colônia, não os esqueceram, continuaram se dedicando a eles, então esta religião está próxima da verdade. Certamente não é a verdade total, porque ainda não temos condições de abarcar a verdade total, somos espíritos ainda muito distantes de uma pureza, mas é a mais próxima da verdade que existe na Terra. Por isso ele dizia, não há como nós não rendermos uma grande homenagem e respeito a uma grande reverência a Allan Kardec. Então, aí está a diferença que estamos destacando
desta conclusão, neste momento em que foi escrito o livro, psicografado o livro, e o cenário atual do movimento espírita. Repetimos, com ênfase, o movimento espírita. O espiritismo continua sendo esta mensagem mais próxima da verdade que podemos alcançar na Terra. Urge, portanto, que nós, que compomos o movimento espírita, reflitamos sobre a nossa conduta. Que todos os dirigentes das casas espíritas reflitam também e empreendam esforços, não apenas os esforços pessoais para se adequarem caso não estejam ainda adequados àquele conceito de bons espíritas, verdadeiros espíritas que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Os Bons Espíritas, mas também para que organizem melhor as suas atividades na casa espírita, eliminando quaisquer interferências que não tenham a ver com o espiritismo, todas as práticas que não sejam realmente espíritas, para concentrar os seus esforços nas atividades verdadeiramente, definitivamente espíritas, estimulando todos os frequentadores, trabalhadores, colaboradores, simpatizantes a essas mesmas reflexões, para que a gente possa novamente voltar a ter um movimento espírita mais coeso e mais dedicado à verdade. Porque o que tem acontecido no movimento espírita é uma dedicação aos pontos de vista, às opiniões pessoais, e na verdade o movimento espírita tem virado um campo de guerras de opiniões, de achismos, de pontos de vistas, de pessoas aventureiras. Isso só tira o foco daquilo que nos interessa, a verdade. Ferindo, portanto, um dos elementos, princípios também básicos da doutrina espírita que Allan Kardec coloca com muita ênfase na sua obra, esclarecendo que foi a partir desta metodologia que ele chegou ao resultado da codificação espírita. O princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos. Da verificação de todas as informações, passando tudo pelo crivo da razão, consultando vários médiuns, vários espíritos, analisando, reanalisando, comparando informações. Então, essa é uma conclusão muito interessante a que chegou Camilo e que nos chama a atenção como um alerta, porque houve algum problema ao longo deste lapso temporal que fez com que a realidade do movimento espírita não corresponda exatamente, na atualidade, a essa conclusão a que ele chegou. Ela pode ser aplicada àqueles que Kardec denominou de verdadeiros ou bons espíritas, ou bons cristãos, que são a mesma coisa do texto que acabamos de nos referir, a que acabamos de nos referir. Mas não pode ser aplicada à generalidade do movimento espírita, infelizmente. Nós precisamos reverter este quadro. Isto está sob a responsabilidade não apenas dos participantes espíritas, dos colaboradores, dos trabalhadores espíritas, mas também, sobretudo, de todos aqueles que têm responsabilidades em casas espíritas, em federações e etc. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pergunta, algum comentário a mais? Bom, na sequência a gente vai ver que o autor comenta que os 2 anos seguintes àquela primeira experiência em reuniões mediúnicas na crosta tiveram uma característica muito marcante para aqueles pacientes. Qual seria ela e o que Camilo comenta a este respeito? Ou seja, depois que eles voltaram, tiveram aquelas experiências na crosta e voltaram para
à colônia, os 2 anos seguintes tiveram uma característica muito marcante para todos aqueles pacientes. Então ele disse que foram 2 anos longos, de muito trabalho, realmente trabalhosos, e ele diz que nesses 2 anos, ele destaca realmente com muita ênfase. Durante esses 2 anos, muito choramos sob o peso de frementes remorsos. Isso é importante, porque a gente repete, a evolução não ocorre em saltos. Por isso é que nós chamamos de processo evolutivo, tem todas as suas etapas. E o processo de reabilitação, de regeneração da alma depois da sua queda moral, está muito bem descrito na obra 4ª da doutrina espírita, da codificação espírita, O Céu e o Inferno, no texto que também já mencionamos várias vezes e necessitamos sempre relê-lo, analisá-lo, estudá-lo, refletir sobre ele, Código Penal da Vida Futura. Ali saberemos exatamente o que nos aguardará depois da reencarnação e saberemos como deveríamos agir para nos recuperarmos das nossas faltas, porque no nosso estágio evolutivo todos passamos por muitas quedas. Já passamos no passado e continuamos tendo muitas quedas morais, não nos enganemos. Diariamente cometemos infrações à lei de Deus, o que significa que todas essas infrações pesarão em nossa contabilidade, na nossa consciência, durante a reencarnação e sobretudo depois da nossa desencarnação. E segundo este Código Penal da Vida Futura, toda e qualquer, por mínima que seja, infração à lei de Deus precisará ser expiada e deveremos nos regenerar daquele desequilíbrio ocorrido depois desta queda moral. Por mínima que seja. Jesus disse, não sairemos daqui enquanto não pagarmos até o último centavo, o último tio ou o último iota. E assim o é. Então vale a pena estudarmos, analisarmos, relermos, refletir sobre esse Código Penal da Vida Futura muito e muito e muito. Por isso que destaca, não pensemos que o indivíduo, ele se arrependeu, está sendo tratado, que ótimo, vai ter uma reencarnação, já recuperou-se, está muito bem. 2 longos anos. Agora, deixemos claro que tudo que se diga a respeito ao suicida sempre é num grau superlativo, sempre num grau maior. Lembrando também que há muitos atenuantes que nos escapam à análise, mas que são registrados pela sabedoria de Deus. Então há casos certamente de suicidas, mas que em razão deste ou aquele evento ou fator terão atenuantes para as suas dificuldades. Mas de um modo geral, os suicidas passam por estes sofrimentos num grau superlativo, muito maior do que os demais infratores da lei divina. Mas todos nós, infringindo a lei divina, de acordo com a responsabilidade, o grau de responsabilidade que temos naquela infração, teremos de passar por este processo de remorso. Tem como evitar isso? Não. Por que não tem como evitar isso? Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec, isso está na obra O Livro dos Espíritos. Resposta, na consciência de cada um de nós. A lei divina, a lei natural, a lei da natureza está na nossa consciência. Toda vez que nós desrespeitamos esta lei, nós estamos desrespeitando a nossa consciência, que nos dá o discernimento daquilo que está de acordo com a lei e em desacordo com a lei. Se está em desacordo com a lei, é uma autoagressão, uma agressão à nossa consciência. Nós insultamos, agredimos a nossa consciência. Se agredimos a nossa consciência, qual é a consequência? Machucamos a nossa consciência.
Se machucamos, o que isso provoca? Dor, desequilíbrio. O remorso é esta dor moral profunda. O indivíduo só não sente o remorso, no caso dos encarnados, pode ser que ele esteja num processo obsessivo muito grande, num processo de alienação mental muito grande, dentro das classificações variadas da psiquiatria ou da psicologia, enfim. Não entraremos nesse caso, mas o indivíduo lúcido, que não esteja classificado em nenhuma patologia específica da psiquiatria, da psicologia. O indivíduo lúcido, se ele infringiu a lei de Deus, portanto infringiu a própria consciência, agrediu a própria consciência, a consciência vai gritar. E ele vai sentir esta dor moral, que se chama remorso ou culpa. Não tem como evitar. É uma consequência natural. Pegue a mão com toda a força e dê contra o estômago. A gente não vai sentir absolutamente nada. Se pegar naquela região que a gente chama de boca do estômago, vai doer. A gente vai ficar sem fôlego. É a consequência natural. É a lei de causa e efeito, de causa e consequência. Então vai passar pelo remorso. Como a infração foi muito grave, no caso dos suicidas, o remorso era muito pior. E é bom, porque uma vez que dói tanto, a gente aprende, não é bom fazer isso. Porque a lei que está na minha consciência é o contrário do que eu fiz. Então a gente aprende, a dor, o remorso, funciona como um registro definitivo, imaginamos, esperamos, um registro muito claro da experiência que não deu certo, já sabemos o que não devemos fazer. Daí, a partir dali, já sabemos que devemos evitar aquela conduta. É uma aprendizagem, é um aprendizado adquirido. Então é necessário, aliás, é o primeiro ponto da reabilitação do indivíduo segundo o Código Penal da Vida Futura. Primeiro ponto, arrependimento. Ninguém imagine que eu me arrependi e não sinto nada. Estou tranquilo, continuo a vida. Porque eu me amo. Eu tenho o direito de errar. Isso está muito comum de lermos nas redes sociais. Não funciona assim. Psicologicamente não funciona assim. Psicologicamente não estamos programados para cair em si de um erro que cometemos. Eu me arrependi. Mas eu me amo, então eu tenho direito de errar e vou à frente. E notemos, as pessoas dizem assim, todo mundo tem direito de errar e eu vou à frente. Sim, vai à frente. Está super feliz, tranquila, com 1000 projetos. Dali alguns passos na vida dela, a pessoa está deprimida, chateada, aqueles 1000 projetos já não valem mais nada. Por quê? Porque ela, na verdade, sentiu a dor moral da culpa, do remorso e não tratou. É a mesma coisa que o indivíduo, quando sofre um impacto, deve viver o luto, daí quer se mostrar forte, não vive o luto. Dali a um tempinho cai doente, claro, somatizou. A dor estava ali dentro, ele não lidou com a dor, não viveu a dor para extingui-la, para diluí-la, embotou aquela dor ficou ali, represada, não teve vazão da dor, não teve trabalho para a diluição dela, ficou ali represada, somatiza, adoece, cai numa depressão, tem um problema orgânico, fisiológico qualquer. Daí na anamnese o médico vai conversando e descobre, olha, teve um problema, um luto não vivido. A culpa, o remorso não vivido, não é para ficarmos no remorso, é a primeira etapa, é necessário, aquilo lá é um processo natural, espontâneo, uma reação natural de uma infração à lei de Deus, que é para nos alertar, essa dor não é má. O indivíduo que tem a hanseníase, aí é problema, porque se ele perdeu a sensibilidade, está lá preparando alguma coisa no fogão, e não percebe, perdeu a sensibilidade, ele está queimando ali a pele, a carne, enfim, e não está sentindo nada. Agora, se ele tem a sensibilidade completa, ele mal aproximou do fogo, ele já sente o calor e já afasta. Se ele encostou sem querer
na panela quente, foi pegar e estava quente, ele rapidamente tira, ele não vai ficar segurando lá. Por causa da dor, ele tira. Então a dor tem um mecanismo muito importante para nós. Aqui então era necessário sentir aquela dor. Agora, compreender a razão da dor, aprender que foi em razão de uma infração à lei divina, e a partir dali, bom, se eu infringir a lei divina, melhor eu conhecer melhor essa lei divina. Onde está na minha consciência? Vou conhecer melhor o que existe na minha consciência, dentro de mim mesmo. Como que eu posso agora evitar infringir novamente a lei divina naquele ou em outro ponto? E ainda, estas consequências, esses desequilíbrios que eu adquiri, como que eu posso resolver? É uma terapêutica de cura e uma terapêutica profilática, de prevenção. Aí estão os três processos, os três elementos que constituem o processo de regeneração da alma, de reabilitação da alma. Arrependimento, expiação, tem que eliminar o desequilíbrio adquirido, claro, e reparação. Por isso que eles precisam de reencarnações também. Inclusive para expiar, eliminar os desequilíbrios do corpo espiritual no corpo físico. Então, quando vemos apenas o corpo físico deformado, com problemas congênitos, por exemplo, meu Deus do céu, que dificuldade, que sofrimento. Sim, realmente é um sofrimento. Mas do ponto de vista espiritual, os benfeitores dizem graças a Deus, porque está eliminando no corpo, terminado este breve período de reencarnação, que a reencarnação, mesmo que seja de um século, é muito breve. O indivíduo vai retornar ao mundo espiritual com o seu corpo espiritual com muito menos lesões, ou de repente sem lesões, pelo menos aquelas lesões, se ele não adquirir outras nesse percurso. Então ele está sendo submetido a uma operação, uma cirurgia de cura. O corpo físico está sendo mutilado, está deformado, mas o perispírito está sendo curado. E é este o corpo que permanece com o espírito depois da desencarnação. E o segue por séculos, milênios, pela eternidade. Então, tudo é uma questão de enfoque, de perspectiva. Nós precisamos ter sempre a perspectiva espiritual. Então ele diz, grandes, frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido. Qual é a nossa conduta normalmente? Quando a gente se dá conta que cometeu o erro, vem a culpa, vem o remorso. Qual é a primeira reação espontânea nossa? Ah, eu quero esquecer. O que fiz, já fiz, acabou. Não é para nós também nos fixarmos na dor que aquele remorso, aquela culpa nos provoca. Não é para nos fixarmos na dor, mas para encararmos o erro. O que exatamente eu fiz? Qual foi o erro? Ó, você errou nisto, vai nos dizer a nossa consciência. Ou pelos estudos que fazemos, por exemplo, da doutrina espírita, que estuda a lei de Deus. Você errou aqui. Eu vou analisar. Realmente, eu errei. A gente lembra nas terapêuticas que estudamos, às quais eles eram submetidos, primeiro a regressão para ver todos os erros. Depois a regressão voltando naqueles erros, verificando como deveriam ter se comportado de acordo com a lei de Deus. Olha, você fez aqui e por isso você infringiu a lei de Deus neste ponto, está vendo? Quando você fez isso, você estava infringindo a lei de Deus. E as consequências foram essas que você já está sentindo, percebendo. Agora, voltando naquele momento, naquela situação, a lei de Deus diz o seguinte, então se você tivesse agido desta forma, as consequências seriam benéficas para você. Entendeu? A diferença daquilo, da forma como você agiu, infringindo a lei de Deus neste ponto, foi neste ponto específico. E a forma que você deveria ter agido. Entendi. Da próxima vez eu já sei como agir. Ótimo. Evoluiu. Agora, então não podemos simplesmente. Não é um processo masoquista isso.
eu gosto de sofrer, eu vou lembrar diariamente do que eu fiz de erro, porque eu mereço sofrer. Não, isso daí é masoquismo. Isso daí não leva a nenhuma evolução e só piora, traz nossa evolução. É encarar com coragem. A gente vai ver aqui, na sequência, que a Roberto de Canalecas deixa claro, depois que atingimos um certo grau evolutivo, e ele nem era tão evoluído assim, nós perdemos os pudores da terra. As pessoas têm tanta vergonha de falar aquilo que fez de errado. Porque como sabemos que todos estão... A humanidade terráquea é de espíritos inferiores. Nós estamos no processo evolutivo, é tão natural errar, depois tentar acertar, se reerguer, cair de novo, se reerguer novamente. Quem julga e condena os outros demonstra um estado inferior até de evolução. Então não temos esses pudores mais. E falou dos seus dramas, dos seus problemas. Então, não é que nós vamos nos fixar no nosso drama para sofrer mais intensamente, como se fosse o novo silício, em vez do chicote nas celas dentro dos conventos ou dos estabelecimentos religiosos. Nós vamos usar como silício a memória para nos punir. Daquilo que nós fizemos como punição. Não. É a memória para análise necessária, entendimento do que aconteceu conosco, do que fizemos para estarmos nessa situação e como poderíamos ter feito diferente para ter evitado este problema. Uma vez entendido isso, vamos adiante. Então, os erros contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempre eterno. Votando-nos, ou seja, expondo-nos à situação amara deixada pelo suicídio. E depois um detalhe que ele fala aqui, que eles voltaram, além de voltarem a visitar os amigos espíritas e também participar de outras reuniões mediúnicas, eles também tiveram, alguns deles, oportunidade de falar por via mediúnica. Lembremos que ficou bastante claro que estes espíritos não podem permanecer junto de grupos encarnados, pelos prejuízos que podem surgir a partir desta exposição dos encarnados a estes fluidos tão deletérios ainda deles. Que eles podem ser levados às reuniões mediúnicas, aqueles em piores condições que são atendidos em reuniões mediúnicas chamadas de desobsessão, de atendimento a espíritos sofredores, eles estão em estados terríveis, lamentáveis, e as comunicações são muito agitadas, muito dolorosas, de modo que não devem ser expostas assim em reuniões públicas, até porque as condições são extremamente delicadas para a realização de uma reunião mediúnica dessas. Mas eles podem também se comunicar quando já estão em melhores condições via mediúnica, ou seja, psicográfica também, ou até mesmo psicofônica, para dar certos testemunhos, mas também em condições muito especiais, porque eles continuam tendo muitas dificuldades. E reuniões a portas abertas com público não oferecem condições adequadas para esses irmãos poderem se comunicar. E médiuns que tenham uma condição extraordinária para se sobrepor a todas as oscilações e problemas surgidos no campo fluídico magnético, com a presença de mentes em diferentes níveis de vibração, pessoas irradiando muitos sofrimentos, pessoas descrentes, pessoas debochadas que compõem muitas vezes uma plateia que vai assistir a uma reunião mediúnica, a um fenômeno mediúnico. Estes médiuns em condições tais que consigam superar estes problemas, honestamente, são muito raros. Médiuns do gabarito de Chico Xavier aparecem de vez em quando na humanidade.
não tenhamos pretensões de ter as mesmas condições que Francisco Cândido Xavier tinha, do ponto de vista moral e mediúnico. E as comunicações que ele recebera naquelas reuniões públicas, não havia suicidas presentes. Nas comunicações escritas. De certo, recebeu Chico Xavier comunicações de suicidas em reuniões privativas. Públicas, qual que sabemos? Não. Mas aqui ele diz que alguns deles tiveram condições de se comunicar mediunicamente. Ele então diz que naqueles 2 anos após a primeira experiência em reuniões mediúnicas, manteve contato especial com um médium português. Então nós vamos ver o que ele comenta a respeito da mediunidade deste médium português, da sua fé, ou seja, da fé deste médium, do seu comportamento perante a mediunidade, etc. E vamos ver se nós podemos identificar este médium. Vocês se lembram das características, das informações que ele deu a este respeito? Aqui ele diz que o médium era perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com févido encantamento. E ia ao extremo de rondar qual romântico enamorado as muralhas da nossa colônia em corpo astral durante repouso noturno, ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Exato. Ele diz aqui que era um médium dotado de peregrinas faculdades, ou seja, de faculdades muito ostensivas, muito realmente chamavam muito a atenção, e que visitava não apenas Camilo, mas também os outros espíritos suicidas frequentemente, seja por pensamentos, irradiando, né, as suas vibrações, os seus pensamentos, ou tentando visitá-los na própria colônia Maria de Nazaré, né? Então ele irradiava seus pensamentos, irradiava preces pedindo a Deus em favor deles, e era português. Ele diz, era compatriota meu. O que me atraiu e se sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Por que ele diz isso? Porque no estágio ainda mais inferior, que é o comum de quase todos nós, temos muito este apego ao sentimento de pátria. Quanto mais evoluímos, não é que nós desprezemos, digamos, as oportunidades que as nações nos oferecem de reencarnação nos seus territórios, que os povos diferentes nos oferecem de participar daquelas comunidades. Nós sentimos gratidão, carinho, ternura por todos estes redutos que nos receberam, nos acolheram, pelas pátrias que nos serviram de lar temporário. Mas o nosso sentimento é muito mais universal quando já estamos num certo nível evolutivo mais adiantado. Enquanto estamos num nível mais atrasado, há um grande apego nosso à pátria, ao sentimento de pátria, de nacionalidade, ao nosso idioma, inclusive havendo muitas barreiras, por isso que eles já são, digamos, organizados, estes grupos de suicidas, inclusive pelo idioma, para facilitar. Porque a comunicação telepática ainda para eles é muito difícil. Então ele diz que realmente era um médium de uma fé muito grande, muito sincera, e que realmente se interessava pelo sofrimento dos suicidas, e além de orar, pedir a Deus por eles, ficava rondando a colônia. E que preocupava... Irresponsável também, né? Irresponsável. E ele diz aqui, inclusive, que ele tinha, sim, o seu guia, os mentores que o auxiliavam, e que recomendavam prudência para ele, disciplina. E que, embora ele tivesse em outras partes a disciplina,
ele não seguia a recomendação dos próprios guias e benfeitores neste quesito. E era, de alguma forma, nesse quesito, um tanto rebelde às orientações e recomendações dos seus benfeitores, dos seus guias, dos seus mentores, dizendo, inclusive, caminho que os próprios benfeitores informavam ele, inclusive os benfeitores da própria colônia, que ele deveria aguardar ser convidado para ir, porque daí eles organizariam tudo bem, muito bem, de acordo com as possibilidades dele, retirariam ele do corpo no estado de desdobramento da alma, levariam ele em segurança até a colônia e levariam ele de volta para o corpo físico depois da experiência, e no período que ele estivesse dentro da colônia, ele receberia todo o amparo para que aquele ambiente não prejudicasse as suas forças, os seus fluidos anímicos, os seus fluidos espirituais, com possíveis consequências no seu corpo físico. Se ele sofresse danos energéticos no seu perispírito, o seu corpo físico imediatamente ressentiria daqueles danos e adoeceria. Esse adoecimento poderia causar nele até uma precipitação, uma antecipação da sua desencarnação. Então a gente tem que confiar na sabedoria e na visão dos benfeitores espirituais. Por isso que ele diz assim: ele era amável, mas também intrépido, possuía os seus conselheiros. Não obstante, possuía também o livre-arbítrio, a vontade livre para agir como lhe aprovesse, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se, tomar precauções com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. A dona Ivone do Amaral conta que uma vez ela foi fazer um passeio com Roberto de Canaleiras, que ele a buscou, quando ela adormeceu, ele a retirou do corpo e foi fazer um passeio. E que daí ele já era desencarnado, mas ela tinha as condições ainda de encarnada, eles acabaram se perdendo, ela tinha dificuldades de retornar por causa da sua condição de encarnada. Roberto de Canaleiras não tinha força suficiente para arrastá-la de volta, ele tinha para ir sozinho, mas para arrastá-la de volta, não podia deixar ela ali sozinha. Os dois começaram a pedir, o Roberto começou a chamar o tutor de Bezerra de Menezes, que imediatamente apareceu e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui nessa região? Levou-a de volta até o corpo e deu uma chamada de atenção em ambos, sobretudo em Roberto: o senhor nunca mais faça uma coisa dessas, porque a médium poderia desencarnar. Então nós precisamos, como conhecemos, mesmo com a doutrina espírita, muito pouco da vida espiritual, temos de nos submeter à disciplina rígida dos benfeitores espirituais, se queremos realizar trabalhos mediúnicos com segurança. Eles sabem melhor do que nós as nossas condições, as nossas possibilidades, e vão nos orientar adequadamente aquilo que podemos fazer, como podemos colaborar. Por isso que ele diz assim: ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, porque considerava que a fé dele garantia. Era uma fé robusta, que não é comum. Mas ele acreditava que essa fé robusta, esse desejo sincero de ajudar, bastava. Ele diz assim: ele, porém, arrojava-se imprudentemente pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas, sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Então nós precisamos ter esta consciência que nós precisamos seguir as orientações dos nossos guias, dos mentores. Dona Ivone seguia ferreamente. Dr. Bezerra de Menezes dizia a ela: Ivone, para você poder executar as tarefas, sobretudo na mediunidade, com as quais se comprometeu nesta reencarnação, o seu aparelho perispirítico, o seu perispírito, o corpo espiritual, sofreu alterações para que houvesse em você uma hipersensibilidade, mas realmente uma sensibilidade mediúnica muito intensa, muito aguçada.
De modo que se você frequentar, visitar hospitais psiquiátricos em que o psiquismo, a psicosfera ambiente em razão do psiquismo daqueles irmãos nossos, muitos em processos obsessivos ou em distonias mentais profundas, a psicosfera é extremamente violenta, agressiva e perturbadora. Você vai registrar com tanta intensidade essa psicosfera que isto pode gerar um impacto no seu perispírito tão profundo e fazer com que você adoeça. Isso pode prejudicar, inclusive, as suas atividades mediúnicas, a sua saúde física, e você pode, com o tempo, isso antecipar a sua desencarnação. Não frequente. Ore por eles à distância, mas no seu caso específico, você ainda tem a fragilidade, inclusive, do processo de suicídio. Então, além da hipersensibilidade, você ainda é frágil, não tem essa resistência tão grande. Então, evite. E ela é evitável. E daí dizia aqui, então, inesperadamente, ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, os benfeitores proporcionaram-nos os dedicados mentores, uma entrevista amistosa com um amoroso compatriota, aquele médium. Inesperadamente, depois das visitas aos espíritas brasileiros, as atividades no Brasil, inesperadamente visitamo-lo. Fomos vistos facilmente por ele, pelo médium, que se rejubilou sinceramente, enquanto me davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. Ou seja, ainda não puderam visitar os familiares, fazer um passeio por Portugal, enfim. Então, ali havia também uma questão de mérito do próprio médium e mensagens que seriam muito oportunas, de instruções profundas a respeito do próprio suicídio, das consequências. Vejamos então que os benfeitores, digamos, premiaram, recompensaram aquela dedicação, aquele carinho todo daquele médium pelos suicidas, mas esta recompensa foi por uma comunicação não apenas para deleite, mas para instrução. Tanto assim que aquelas instruções anteciparam, em muitos anos, a própria obra Memórias de um Suicida, as suas publicações. Vocês imaginam quem seja este médium? Português. Um médium português muito famoso. Tinha uma mediunidade realmente peregrina, de evidência, de psicografia. Escreveu mensagens de espíritos realmente, além de espíritos como Camilo, mas de espíritos também muito elevados, como o próprio Vitor Hugo. Fernando de Lacerda. As obras com essas mensagens, inclusive de Camilo Castelo Branco, e as mensagens são de uma profundidade muito grande. Aliás, em uma das mensagens, Camilo escreve, inclusive mencionando que o médium estava em determinado momento questionando realmente se era o autor mesmo português, porque era muito famoso, né, um dos maiores autores portugueses, realmente Camilo ou não. E daí Camilo escreve uma palavra com X. E o médium conhecia aquela mesma palavra, mas com S. Terminada a mensagem, ele vai procurar no dicionário se existia realmente com X, porque ele achava que... Será que ele tinha errado? Ele falou assim, se Camilo não erraria no português, então acho que não é Camilo. Quando ele vai analisar no léxico, ou seja, no dicionário, ele verifica que aquela forma de utilização era mais antiga e que tinha um sentido específico, mas que mais modernamente, né, havia
uma preferência pelo uso da palavra com uma forma com S, com outro sentido. E daí Camilo escreve, né, dessas interferências, digamos, daquela dúvida do médium e que dificultava de alguma forma a comunicação mediúnica, essa dúvida. Ele menciona o quão é difícil para o espírito comunicar-se por via mediúnica, porque ele tem de lutar também, vencer, digamos, as inibições, os bloqueios, os conflitos do médium. Ele falou, não é simples. Então, quando chega uma mensagem mediúnica, as pessoas têm que entender que aquilo foi um processo de enorme esforço, de grande luta, de somente os espíritos que têm realmente muita decisão, muito empenho, perseverança, sobretudo para escrever uma mensagem, um livro, se não desistem. Muito complicado. Vai inspirar o médium, eu acho que sou eu mesmo, não sei o quê. Claro que temos de ter os médiums este critério de análise, mas tomar cuidado também para não exagerarmos a ponto de inviabilizarmos as comunicações espirituais. Fernando de Lacerda, a estas mensagens de Camilo, por exemplo, e de outros tantos, e muitos espíritos luminosos, estão no livro Do País da Luz. Do País da Luz. Fernando de Lacerda. Foi publicado pela Federação Espírita Brasileira há muito tempo, não sabemos se existe alguma edição nova, se eles estão reeditando, é o que nós tínhamos mencionado no início da nossa aula, do nosso encontro, mas poderão encontrar provavelmente em sebos e, se for a edição antiga, em 4 volumes pequenos. Do País da Luz 1, volume 2, volume 3, volume 4. E há mensagens de Camilo em praticamente todos os volumes, 1, 2, 3 e 4. E ele escreve realmente, como ele confirma aqui, mensagens a amigos dele, inclusive um que estava pensando em suicídio. Então a gente vê o objetivo claro, e ele descreve os tormentos do suicídio numa lógica impecável, fala a respeito de como devemos raciocinar em termos de imortalidade, de continuidade da vida. Então, para valer a pena de um espírito nestas condições se comunicar por um médium, desgastando o médium, ter a equipe espiritual dos benfeitores de preparar condições muito apropriadas, muito delicadas para uma comunicação dessas, tem de ser algo realmente que vale a pena, não apenas do ponto de vista individual, porque essas comunicações de Camilo não foram com o intuito de atender à curiosidade meramente, aos interesses meramente de Fernando de Lacerda ou do amigo, que era um grande erudito português. Quando as mensagens de Camilo surgiram em Portugal, provocaram um grande celeuma, grande debate. Era necessário já despertar a humanidade para as consequências do suicídio após a morte do corpo físico. Seria uma prévia, mais singela, mais restrita, do que viria depois pela obra do próprio Camilo, neste livro, Memórias de um Suicídio. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, dúvida, comentário? Então, na semana que vem a gente termina este capítulo, meus amigos de